Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola. Hoje é dia 13 de julho e, como já é tradição aqui no programa, todo dia 13 é reservado ao maior 171 do Brasil, nosso desencarcerado e descondenado Pinóquio de São Bernardo, o presidenciável que é um sucesso nas pesquisas, mas um fracasso nas ruas. Contudo, dessa vez, as referências à lei criminal não se restringem a essa menção lúdica ao artigo 171, que trata do estelionato, do engodo e da fraude. Como diriam os racionais MCs, que por coincidência são petistas de carteirinha, hoje não tem pá, não tem pum, eu vou ter que comentar o 121. Sim, o artigo 121 do Código Penal que diz sucintamente: matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Mas ainda pior que isso, porque o crime sobre o qual nós vamos falar é hediondo, uma alegada tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, nos termos do parágrafo 2º do já citado artigo 121. Um crime covarde, de natureza política, que foi celebrado por Lula como um ato legítimo e louvável de defesa da sua honra, como se lhe restasse alguma. Ontem, ao criticar e ridicularizar o vergonhoso discurso de Lula em Diadema, São Paulo, eu perguntei à nossa prestigiosa audiência se ela desejava um programa especial sobre esse crime cometido por petistas em nome do seu líder narcisista. Os comentários foram praticamente unânimes e missão dada é missão cumprida. Por isso, no boletim de hoje nós vamos detalhar o caso Maninho do PT, uma alegada tentativa de homicídio que condenou um homem a anos de sofrimento físico e psicológico e culminou na sua trágica morte há alguns meses. Nós vamos retomar o agradecimento efusivo e asqueroso que Lula endereçou aos trogloditas que cometeram o crime. Nós vamos rever as cenas da agressão e vamos descobrir em que pé que está o processo dessa brutalidade que ocorreu há 4 anos e sequer foi julgada. Mas antes eu gostaria de propor para vocês uma reflexão. Vocês já repararam que em todos os seus discursos o Lula tem feito acenos inequívocos à criminalidade? Em Diadema, Lula afirmou que não enxerga jovens assaltantes como bandidos e endossou a violência política extrema, agradecendo seus companheiros que tentaram um homicídio. Em outra ocasião, afirmou ter intercedido junto ao então presidente da República pela libertação dos sequestradores de um grande empresário, outro crime hediondo que Lula classificou como um erro da época de juventude. Lula não vê grandes problemas naqueles que roubam para irem tomar uma cervejinha depois de uma semana dura de trabalho, subtraindo patrimônio alheio. Aliás, repetindo a exaustão aquela falácia de que o bandido é uma vítima social, Lula também tem culpado a pobreza pela criminalidade, como se ladrões de celular e tênis estivessem roubando para comer e como se a esmagadora maioria das pessoas não fosse trabalhadora e honesta. Essa tem sido uma das principais linhas do discurso de Lula, sinalizar para agentes criminosos e para aqueles que lucram direta ou indiretamente com o crime que um governo chefiado por ele terá uma visão bandidólatra, leniente e frouxa de combate ao crime, promovendo aí o desencarceramento, a despenalização e a descriminalização. Como escreveu Shakespeare em Hamlet, embora seja loucura, essa loucura tem método. Não é à toa que a candidatura petista é a predileta entre os advogados criminalistas, é a favorita entre as organizações criminosas, é a preferida entre os grandes corruptos no setor público e privado, além, é claro, de contar com o apoio quase explícito de certos magistrados que descondenaram e reabilitaram eleitoralmente o ex-corrupto que agora é presidenciável. Sem mais delongas, vamos ao resumo do caso Maninho do PT. Em abril de 2018, antes de se entregar à Polícia Federal, Lula descumpriu a sua ordem judicial de prisão e se aquartelou no Sindicato dos Metalúrgicos, usando a sua militância fanatizada como escudo humano. Também em frente ao Instituto Lula, petistas protestavam contra a justa condenação e o devido encarceramento do seu corrupto de estimação. O empresário Carlos Alberto Bettoni se aproximou dos manifestantes, expressou sua opinião sincera sobre Lula e, após uma discussão acalorada que envolveu mútua troca de ofensas, foi empurrado pelo senhor Manuel Eduardo Marinho, o tal Maninho do PT, em direção a um caminhão que passava na rua. Carlos Alberto bateu a cabeça no para-choque do veículo em movimento e ficou estirado, desacordado no asfalto, enquanto uma poça de sangue se formava ao seu redor.
A vítima foi levada às pressas para a unidade de terapia intensiva e recebeu o diagnóstico de traumatismo craniano. Infelizmente, a lesão deixou graves sequelas à saúde do paciente. Segundo relatos da imprensa, Carlos Alberto passou a ter muita dificuldade para falar e se movimentar, sofreu quedas, tinha episódios de convulsão e em 30 de dezembro do ano passado, durante mais uma internação hospitalar, dessa vez agravada pela Covid, veio a falecer, pondo fim a quase 4 anos de intenso sofrimento físico e psicológico. Os nossos sentimentos aos familiares e aos amigos do Sr. Carlos Alberto Bettoni, vítima da intolerância política e da agressividade da esquerda brasileira fomentada e celebrada por Lula e sua caterva. No direito penal, a imprudência extrema, cujo resultado mais provável é evidente, está em equivalência com a intenção deliberada do cometimento do crime, o chamado dolo. É óbvio que ao agredir um homem a socos e pontapés, empurrando-o na direção de um caminhão em movimento, o único resultado possível é uma tragédia. E o resultado mais provável é a morte da vítima. Não à toa, as autoridades que analisaram o caso classificaram a conduta criminosa como tentativa de homicídio qualificado pela futilidade dos motivos dessa agressão. O próprio Lula, ao defender os envolvidos nesse escândalo de violência política, reconhece o que motivou essa tentativa de homicídio. O companheiro Marinho foi presidente do PT, foi vereador do PT, foi candidato a prefeito pelo PT. Esse companheiro Marinho, por me defender, ele ficou preso 6 meses. 7 meses. Não precisava aumentar o mês, eu estava diminuindo. Ficou preso 7 meses porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do instituto. Então, Maninho, eu quero, em teu nome, agradecer. Meu Deus, é de embrulhar o estômago. Esse traste do Lula não se contenta apenas em justificar e em legitimar um ato de extrema violência partidária. Ele também faz troça do sistema penal, faz piadinha sobre uma conduta criminosa que incapacitou um homem por anos a fio, culminando com a sua morte recente em sofrimento agudo. O jornal Gazeta do Povo apurou por que Maninho do PT não foi julgado até hoje, um conteúdo que eu faço questão de reproduzir para vocês como exemplo do ambiente de impunidade judicial que assola o país. O caso de Maninho do PT indica a dificuldade para punir atos desse tipo. Até hoje, ele e seu filho Leandro Marinho, também denunciado no caso, não foram julgados. Segundo a defesa da falecida vítima, Carlos Alberto Bettoni, ainda não foi proferida a sentença de primeira instância que autoriza o julgamento pelo tribunal do júri que julga crimes dolosos contra a vida. O ex-vereador petista e seu filho foram acusados pelo Ministério Público de tentativa de homicídio doloso qualificado, ou seja, com intenção de matar, por motivo fútil e com emprego de meio insidioso ou cruel. Eles se tornaram réus em maio de 2018, pouco mais de um mês da agressão, ocasião em que também foram presos preventivamente. O advogado Daniel Bialski, que representa Bettoni, espera que a sentença que autoriza o julgamento pelo júri saia ainda neste ano. Isso não ocorreu, segundo ele, porque a defesa de Maninho do PT indicou como testemunhas de defesa parlamentares que adiaram seus depoimentos e que só puderam ser interrogados nesse ano, depois da pandemia. Fique em casa, a justiça a gente vê depois. Disse o advogado de defesa, aspas, juntei documentos e pedi outras diligências para provar que ele sofreu durante toda a vida até morrer por causa das sequelas daquela tentativa de homicídio. Lembrando que os criminosos o deixaram largado no asfalto, sem socorro. E ele não morreu aquele dia porque ali perto havia um hospital e populares o socorreram. Fecha aspas. De fato, a juíza que à época mandou prender Maninho e Leandro registrou que os dois afastaram-se do local, demonstrando frieza e total desprezo pela vida humana. A magistrada ainda consignou que ambos os agressores agiram com, aspas, brutalidade e enorme covardia. Maninho e Leandro ficaram presos por 7 meses, de maio a dezembro de 2018, e só foram soltos graças a uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, lá em Brasília. Sempre os altos tribunais repletos de indicações políticas. Mas, enfim. Antes disso, por 3 vezes, a Justiça de São Paulo rejeitou a soltura dos 2 agressores. Se eles forem condenados pelo júri, a pena pode variar de 4 a 20 anos de reclusão. Na época do crime, Maninho do PT disse que foi um desentendimento natural.
Nesse domingo, dia 10, em entrevista à CNN Brasil, ele lamentou o ocorrido. Aspas, não tenho orgulho do que aconteceu. Foi um incidente, uma fatalidade. Fiquei preso injustamente. Minha vida é uma vida limpa. Eu discordo, seu maninho do PT. O sangue de Carlos Alberto Bettoni sujou suas mãos para sempre. E como hoje é dia 13, vamos fechar esse boletim com toda a empatia e toda a gratidão de Lula da Silva por essa tentativa de homicídio qualificado. Porque foi o Maninho e o filho dele que tiveram nessa batalha. Obrigado, Maninho. Obrigado. É o seguinte, essa dívida que eu tenho com você, jamais a gente pode pagar em dinheiro. A gente vai pagar em solidariedade, em companheirismo. Realização Jovem Pan News.